Meu querido irmão, minha querida irmã, Pai de Jesus, o amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem, né? Estamos nós aqui para mais um vídeo de catequese bíblica para o novo canal. Pedindo a você que se inscreva nesse canal, né? O outro canal já tinha 222 inscritos, foi destruído, porque não sabemos, não é? É fácil hoje não, amados. Defender a fé verdadeira não é fácil nos dias de hoje não. O que eu tenho trazido é a verdade pelas Sagradas Escrituras, né? Contra a verdade não existem argumentos. Mas aqueles que não querem a verdade, que não doem a verdade, escutar a verdade, eles acabam fazendo isso, né? O YouTube não ia deletar meu canal se alguém não tivesse chegado junto, né? E feito alguma coisa para acontecer o que aconteceu. Mas em todas essas coisas, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou primeiro. E hoje nesse vídeo, meu querido irmão, eu vou trazer para você, vou mostrar porque o trono foi tirado de Israel, né? O trono de Deus foi tirado de Israel e dado a um outro povo. Um povo pagão. Um povo que não era seu. Veio para os seus, mas os seus não o aceitaram. Então, ele foi revelado, já era uma profecia de Isaías, dita pelo próprio Jesus, né, por ser rejeitado e colocado numa cruz pelo povo judeu, os seus o condenaram à morte. Então, o trono foi transferido de Israel e colocado em Roma, que hoje nós conhecemos o trono onde está o líder da igreja, o bispo líder dessa igreja, né, que fica em Roma, né, o Vaticano, né, o centro da igreja de Cristo. Então, tirado de Israel, colocado em Roma. Nós vamos ver hoje na Sagrada Escritura. E hoje você vai ver comigo, neste vídeo, porque todos os santos da Sagrada Escritura do Novo Testamento são católicos. Vou provar, vou mostrar neste vídeo hoje para você nas Sagradas Escrituras. Bem, meu querido irmão, eu também sempre estou rezando o ofício da Imaculada. Aqui está. Pelos inscritos desse canal. Ainda hoje não rezei o ofício da Imaculada, mas logo após esse vídeo estarei rezando o ofício da Imaculada por você que é inscrito nesse canal. Pense que nós rezamos o rosário por todas as pessoas que são inscritas nesse canal. Ajude, divulgue a chegar a mais corações. Convido mais um a se inscrever neste canal para a honra e glória de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 21, a partir do versículo 43. E vamos entrar nas Sagradas Escrituras, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Vamos lá. O próprio Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, deixa eu vir mais para cá. O próprio Jesus, ele já profetizou, que é a própria profecia de Isaías. O próprio Jesus já tinha dito isso, que o reino seria tirado de Israel, dos judeus, e dado aos pagãos. Lembra do episódio da mulher serfenícia? Não convém tirar o pão dos filhos do reino para jogar os cachorrinhos, porque o pão era para os israelitas. O pão era para os judeus, mas os judeus veio para os seus, mas os seus rejeitaram, como diz a Bíblia. Então a mulher disse, sim, Senhor, os cachorrinhos comem, porque os pagãos eram tidos como cachorros, como cães. E aí nós sabemos que aconteceu um milagre naquela mulher, com aquela mulher, e Jesus disse, nem em todo Israel encontrei uma fé como esta. Então nós vemos Paulo, o pregador dos gentios, o pregador dos pagãos, e nós sabemos no que deu, né, a igreja escolhida de Roma, como você vai ver comigo neste vídeo. Vamos lá? Veja, capítulo 21 de São Mateus, amados, versículo 43, olha o que o Senhor Jesus de Nazaré diz. Por isso vos digo, será tirado de vós o reino de Deus e será dado a um outro povo, que produzirá os frutos deles. Os frutos dele. Os frutos dele. Veja, os frutos dele. Os frutos da Igreja Católica Apostólica Romana, você tem visto, são frutos diferentes dos frutos judaizantes, né? Véteros testamentários, apesar de que Jesus disse que a lei e os profetas duraram até João Batista, porque João Batista foi o último profeta vétero testamentário. Então, se você percebe aqui, eu e você, meu querido irmão, então Jesus disse, vai ser tirado de Israel o trono, o centro da religiosidade, e será dado a uma outra nação. Foi dado a Roma. Foi colocado em Roma. Né? Então, esse trono de graça
salvífico, o trono da igreja, o centro da igreja, foi transferido para onde? Hoje nós conhecemos o Vaticano. O Vaticano fica onde? Fica em Roma. Vamos ver isso que foi dado a Roma. Nós vimos aqui Jesus dizendo que foi tirado de Israel, será tirado de Israel e será dado a quem? A um outro povo. Vamos ver quem é esse outro povo? Romanos 11, 17. Pega comigo. Romanos, capítulo 11, versículo 17. Se você vai ver todo esse capítulo, do versículo 11, né, aí é o versículo 29 do capítulo 11 de Romanos, está falando da Igreja Católica Apostólica Romana, o que aconteceu com os pagãos romanos que foram impregnados pelo batismo nesse corpo, que foram convertidos e que foram colocados, enxertados pelo batismo. 1 Coríntios 12, 12 em diante diz isso, que pelo batismo nos tornamos membros dessa igreja. Olha só o que o apóstolo São Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele diz, ó, 11, 17. Se alguns dos ramos foram cortados, lembra que Jesus disse, nós começamos no primeiro versículo de Mateus 21, 43, o trono de Deus será tirado de vós e será dado a um outro povo que produzirá os frutos dele. Veja que os frutos da cristandade católica é diferente dos frutos dos judaizantes, dos judeus. Entende? Então, se você for analisar as duas alianças, que é a aliança nova e eterna aliança, com a antiga aliança, você vai ver que são completamente diferentes, apesar de que o sacrifício do Velho Testamentário substituído pelo sacrifício do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Né? A circuncisão, que era o batismo veterotestamentário, agora é o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas águas. Entende? Então tudo foi, já não é mais o sabático, é domingo, dia do Senhor. E assim você vai ver as mudanças que foram feitas, que foram que foram reformadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Né? Elas foram atualizadas em termos mais fortes, mais poderosos, porque a Bíblia diz, se a aliança da carne teve a glória que teve, imagina a aliança do Espírito, que é essa nova e eterna aliança, que é a Igreja Católica. Então veja, ele diz, se alguns ramos foram cortados, e tu, oliveira selvagem, olha, e tu, oliveira selvagem, olha como é chamada com a Roma pagã, e tu, oliveira selvagem, fostes enxertada, lembre-se, 1 Coríntios 12, 12, somos enxertados nessa oliveira, somos enxertados na videira através do batismo. Os ramos que poda, que o Pai poda, os ramos que o Pai poda, João 15, nós nos tornamos membros daquela videira através do quê? Através do batismo. Então olha só. E tu, oliveira selvagem, foste enxertada, e é pelo batismo. Em seu lugar, aí está, será tirado de vós o trono e dado a um outro povo, produzirá o fruto dele, aí está. E tu, oliveira selvagem, foste enxertada no lugar, em seu lugar, ou seja, no lugar deles. E agora recebes seiva da raiz da oliveira. E a seiva são os sacramentos, os 7 sacramentos. Provérbios capítulo 9, a partir do versículo 1, diz que a sabedoria edificou sua casa e nela talhou 7 colunas. São os 7 sacramentos, que são vidas e vidas eternas, vida eterna para nós. Não existe salvação fora dos sacramentos. Por isso, no entanto, não existe salvação fora da Igreja Católica. Então aqui está provando que a igreja, que o trono foi colocado, agora está dizendo aqui, o Paulo está dizendo, será tirado de Israel, foi tirado de Israel e será dado a vocês, oliveira selvagem, oliveira bruta, oliveira pagã. É vocês agora que vão dar frutos para o reino de Deus. E aí nós vemos o que o apóstolo São Paulo, na própria carta aos Coríntios, aos Romanos, aliás, no capítulo 1, versículo 7, vai dizer que essa igreja é a igreja dos santos. Por isso que você não vê em nenhuma outra igreja santos, só na Igreja Católica Apostólica Romana. Eu não estou querendo dizer aqui a Igreja Católica do rito bizantino, não. Não estou excluindo isso. Mas estou dizendo que dentro da Igreja Católica, especificamente aqui romana, é ela de onde vem os santos. Quer ver comigo? Pega aí, Romanos 1, 7. A todos os que estão em Roma, queridos de Deus,
chamados a serem santos. Pácata, pácata, está aqui. Vós todos, tu, oliveira selvagem, foste colocada no lugar. Foste colocado no lugar de Israel, porque Israel rejeitou aquele que visitou, rejeitou o Messias, rejeitou o único Filho de Deus, não o aceitou, não o quis, mesmo sabendo que ele era o Filho de Deus, rejeitou. Roma aceitou. Sim, é o que a Bíblia está dizendo. Apesar dos pagãos, apesar para a igreja ser instalada ali em Roma, teve que sofrer muito com a perseguição e muitos morreram. Foram martirizados. Os apóstolos. Exceto Tiago Maior, todos morreram em Roma. Né? Então, Pedro crucificado, bispo, líder dessa igreja, o bispo de Roma, príncipe dos apóstolos, crucificado de cabeça para baixo. Assim. Em Roma. Paulo decapitado. Então, a igreja, mais uma prova de que os santos são da Igreja Católica Apostólica Romana, está aqui, ó. Vós todos que estáis em Roma, queridos de Deus, chamados a serem santos. Outra tradução diz, vocês são os santos de Roma. Entende, amados? Que a Bíblia pergunta e a Bíblia responde. Provando para você que o trono foi tirado de Israel, o trono de Deus, e colocado em Roma, onde está hoje o Santo Padre, o Papa lá, o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Entende? Mostrando para você, Papa do número 267. Hoje o atual, o Papa Francisco. Eu estou mostrando para você. Nas Sagradas Escrituras. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, olha o que Paulo diz a respeito da fé da Igreja Católica Apostólica Romana no verso 8. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por meio de Jesus Cristo, por todos vós que estáis em Roma, porque em todo o mundo será louvada a vossa fé, ou chegará a vossa fé, ou preconizada a vossa fé. Estou citando várias traduções aqui da Sagrada Escritura. Vocês estão me compreendendo, amados? Como é forte o que a Sagrada Palavra nos mostra? Que a fé da Igreja Romana, primeiro é tirar do trono de Deus de Israel, dada a Roma, a um povo que vai produzir os seus frutos. Nós vemos os frutos, os 7 sacramentos, o que é pregado, a doutrina, a tradição escrita, a tradição oral, a patrística, a hierarquia. Entende? O Santo Magistério. Uma fé tão rica, tão profunda, como diz Hebreus, né? Capítulo 5, verso 13, que não é para criança essa doutrina. Não é para quem ainda está no leite, é para aqueles que estão no alimento sólido. É profunda. Tito capítulo 2, verso 1, que teu ensinamento seja conforme a sã doutrina. Entende? Vamos continuar? Vamos para Apocalipse capítulo 6. Olha só, mais uma prova que os santos são católicos. Porque só a igreja prega isso, nenhuma outra. Por isso que é a prova de que eles são católicos. Só existe santos católicos. Pior segue aquele que não quer ver. Mas a Bíblia diz isso. Mais uma prova que os santos são católicos, que estão pedindo justiça a Jesus no céu, no altar do céu, justiça pela igreja. Pega comigo. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Quando abriu o quinto selo, vem debaixo do altar as almas, e tem gente que diz que não existe almas, né? Morreu, está ali dormindo no seio da terra. Tem falsas doutrinas que dizem isso. Aqui, ó, existe almas, tá? Tem na Bíblia deles também. Dos que foram imolados por causa da palavra de Deus e por causa do seu testemunho, do que eram depositários, os santos. Verso 10. E clamavam em alta voz. Os santos faziam o quê? No céu, as almas dos santos, que chegaram à perfeição. Hebreus 12, 23. E clamavam em alta voz, dizendo: até quando tu que és o Senhor, o santo, o verdadeiro, ficarás sem fazer justiça, sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra, contra os ímpios da terra, que julgaram, que receberam bocas blasfematórias. 13 de Apocalipse, versículos 5 e 6, para blasfemar contra Deus, para blasfemar contra esses santos, para perseguir esses santos, para matar esses santos, para perseguir a igreja, como diz o versículo 6 de Apocalipse, capítulo 13. De fazer o que fazem. O curso desse mundo faz do que faz contra a igreja. Julga, mata, destrói, mas porque ela não é deste mundo, o mundo não aceita ela.
Só os profetas que são deste mundo falam conforme este mundo e este mundo os aceita. Entende? Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 5. Então, mais uma prova aqui de intercessão que os santos estão nos céus intercedendo. Quem prega isso? Qual é a única igreja que prega isso na face da terra? Me diga. Chama-se Igreja Católica Apostólica Romana. Mais uma prova de que esses santos são católicos. Está entendendo, amados? No nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré e da Imaculada Conceição. Entende? Jó capítulo 5, versículo 1. Olha agora, antes de Salmo, hein? O primeiro livro sapiensal da Bíblia, Jó, capítulo 5, verso 1. Elifaz de Tamais, mas os seus outros dois amigos, foram desfazer da fé de Jó quando ele estava nos tormentos, no sofrimento, perdeu filhos, os parentes, perdeu os bens materiais, perdendo tudo, no final com a lepra, que era o câncer da época, eles vão dizer, Elifaz de Tamar vai mangar de Jó, vai rir da cara de Jó, vai rir da fé de Jó, vai dizer a Jó, olha só, em outras palavras, estás passando por isso? Porque tu não tem uma fé e ele faz aqui, é como os protestantes, prega só uma fé, só temos fé só em Deus. E aí eles riem, como hoje os protestantes riem dos católicos, né? Quando estão passando por algumas tribulações, porque se pega com os santos, não diz que os santos são alguma coisa, Elifaz de Tamais fez o mesmo com Jó. Preste atenção, Jó capítulo 5, verso 1. Elifaz de Tamar diz para Jó, tu estás passando por essa situação? Bora! Chama para ver se alguém te responde. A qual dos santos te dirigirás? Aí está. A qual dos santos tu vai te dirigir? Eles dizem hoje, os Elifaz de Tamais hoje, perseguidor da igreja, da fé católica, dizem isso. Olha aí, ó, passando por sofrimento, não diz que os santos têm poder, que ajuda? A qual dos santos eles vão recorrer? Tá vendo, mas a Bíblia mostra isso. Veja que no final é a fé de Jó que agrada a Deus. Olha só. Jó 42, versículo 7. Depois o Senhor acabou de dirigir essas palavras a Jó, disse a Elifaz de Tamais, estou irado contra ti e contra teus dois amigos, porque não falaste corretamente de mim como meu servo Jó. Agora faça um sacrifício por intermédio de vós. E se Jó, meu servo, interceder por vós, eu considerarei a sua intercessão. Aí está. Veja que a fé de Jó em Deus e nos santos foi a que agradou a Deus. E veja que a fé daqueles homens, e você vai ver dentro da Sagrada Escritura, até mesmo no capítulo 23, se eu não me engano, aqui do próprio Jó, ele vai até mais na frente, né? Rir de Jó, dizendo, no capítulo 23, versículo 33. Não. Capítulo 33, versículo 23. Olha, ele vai rir de Jó, dizendo, se perto dele se encontrasse um anjo, um intercessor entre mil. Olha aí. Porque Jó acreditava mais na intercessão dos santos. Os santos aqui eram os anjos que estavam na presença de Deus. Entende? E ele ria da cara de Jó, e no final foi a fé de Jó que agradou a Deus. A fé em Deus e nos santos. Entende? Nós já vimos Hebreus 12, 23, vai dizer que, né, Deus, juiz universal das almas dos santos que chegaram à perfeição, que estão na Jerusalém celeste, na glória celeste, intercedendo por nós. Isso já vimos, né? Vamos para a sabedoria, capítulo 3, versículo 1. Olha só o que diz a Sagrada Escritura. Sabedoria, capítulo 3, versículo 1 em diante. Mas as almas dos santos estão nas mãos de Deus, nenhum tormento os tocará. Aí. Aparentemente estão mortos aos olhos dos insensatos deste mundo. Sua morte é julgada como uma desgraça, porque a maioria deles, São Sebastião, São Paulo, São Pedro, foram assassinados cruelmente. Né? A sua morte é tida como uma destruição, quando na verdade estão na paz, estão na glória. Nós vimos ali Apocalipse 6, verso 9 e verso 10.
Se aos olhos dos homens suportaram uma correção, a esperança deles era portadora de imortalidade, ou seja, de vida eterna. Por terem sofrido um pouco mais, receberão grandes bens, porque Deus que os provou achou dignos de si. Achou dignos de si. Aqui está. Jó tinha fé em Deus e nos santos. O apóstolo Paulo diz na tradução da Bíblia do original, diz assim, ele diz em Filemon, capítulo 1, verso 5, admiro a fé de vocês no Senhor Jesus e para com todos os santos. A fé em Jesus e em todos os santos. A fé em Jesus e em todos os santos. Você está me entendendo, amado? Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E vou mostrar para você que esses santos são católicos. Porque nenhuma outra igreja tem santos, tem padres, bispos, celibatários. Só a Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos para Apocalipse de novo. Apocalipse capítulo 14. Vamos lá. Verso 4. E você vai ver que na boca dos santos católicos jamais teve a mentira. A doutrina, tudo o que sai da boca deles, como diz lá em Malaquias, que o que sai da boca do sacerdote é doutrina. É santo. O que sai da boca do sacerdote. Deixa eu pegar aqui Malaquias. Malaquias capítulo 3. Capítulo 3 não, capítulo 2, versículo 7. Porque dos lábios do sacerdote aguardamos a doutrina, a ciência. E é de sua boca que se espera a doutrina, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Aí está. Entende? Olha o que diz Apocalipse capítulo 14, versículo 4. Vou provar para você que os santos são 100% católicos. Veja. E é mais uma prova que a igreja de Cristo católica. Santo Inácio de Antioquia, escrevendo as Esmeriliotas, diz: aonde está a igreja católica, está Jesus Cristo. E onde está Jesus Cristo, está a Eucaristia, sua carne e seu sangue. Está entendendo? No século VII, Santo Inácio de Antioquia. Olha aqui, ó. 14 de Apocalipse, verso 4. Vamos lá, vamos ver se eles são católicos ou não são. E quando a pessoa pede a intercessão dos santos, ele está. Os santos também eles são onipresentes, porque aonde o Cordeiro vai, Jesus Cristo vai, os santos também vão. Os santos também vai, junto com Jesus. Por isso, quando nós pedimos a intercessão do santo, quando ele vem em nosso auxílio, porque Cristo vem com ele, por isso que ele vem em nosso auxílio. Você quer ver? Ok, vamos lá. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Pácata. Primeiro ponto, são católicos, porque só tem o celibato na Igreja Católica Apostólica Romana. Em nenhuma outra igreja. São católicos. Porque está a prova que são católicos, porque são celibatários, não tocaram em mulher, são virgens. São eles que acompanham o Cordeiro para onde quer que vá. Pácata, aí está. Os santos são também onipresentes. Eles estão. Quando você pede a intercessão de um santo, a graça acontece, porque Cristo está lá. Você está entendendo? Aonde Cristo está, os santos estão. Onde os santos estão, Jesus Cristo está. São inseparáveis. Olha aqui. Foram resgatados dentre os homens, como primícias oferecidas a Deus. Paulo disse, vos desposei com um único esposo como virgem pura. Segundo a Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Versículo 2 e versículo 3. Versículo 2. Está entendendo? A igreja como virgem pura, oferecida a Cristo, ela é celibatária. Em sua boca não se achou mentira alguma, pois são irrepreensíveis. Olha o que ensinou Santo Inácio, olha o que ensinou Santo Ambrósio, olha o que ensinou Santo Agostinho, olha o que ensinou São Francisco, olha o que ensinou Santo Antônio de Pádua, olha o que ensinou Santa Catarina, olha o que ensinou Santa Teresinha, olha o que ensinou São Paulo, São Pedro, São João. Está entendendo? Isso é a patrística, isso é a tradição da igreja. Olha o que ensinaram os santos, são os espelhos do céu, da qual nós devemos também imitar-lhe a fé, como diz a Sagrada Escritura. Entende? A fé sem obra é morta. A Bíblia diz no capítulo 2 de Romanos, verso 6, que Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Os santos foram santos por causa de suas obras. Entende? Veja Apocalipse 19, versículo 8.
Vou começar no 7. Alegremos, exaltemos e demos glória, porque se aproxima as núpcias do Cordeiro. Sua esposa já está preparada, a igreja. Foi-lhe dado revestir-se. Olha como que é a igreja revestida. A igreja que é a maior obra de caridade do mundo. Igreja católica, apostólica, romana. Vamos ver a prova? Que ela é católica, porque a Bíblia diz isso. Que essa igreja ela é 100% católica. E seus santos, olha lá. Revestido de que maneira? Foi-lhe dado revestir-se do linho puríssimo e resplandecente. Pois o linho são as boas obras dos santos. Aí está. A igreja é revestida. Por isso Jesus diz no capítulo 25 de Mateus, a partir do versículo 31. Direi às ovelhas que estiverem à minha direita: vinde bendito de meu Pai, para o reino que está preparado para vós. Porque estive com fome, me deste comer, com sede, me deste beber, nu e me vestistes, enfermo e na prisão e foste me visitar. Entende? É o que reveste a igreja, é as obras de caridade. É o que a Bíblia está dizendo. As obras de fé, as obras de misericórdia, é o que reveste essa igreja. Por isso está diante do Cordeiro. Por isso é a sua esposa. Entendeu? Olha o que diz para encerrar este vídeo, né? Hebreus capítulo 13, versículo 7. Para nós imitarmos os santos da Santa Mãe Igreja. Antes eu quero pegar um versículo. Hebreus 6:12, aliás, né? Hebreus 6:12. Olha o que diz. Parte B. Sejais imitadores daqueles que pela fé e paciência se tornaram herdeiros da promessa. Eles são os herdeiros da promessa. Vocês estão me entendendo, mas? Herdeiros da promessa. Os santos são 100% católicos. As Bíblias diz isso. E você vê as obras. Olha para as obras da igreja e olha para as obras dessas igrejas criadas nas esquinas por homens. Essas placas fundadas por homens. Você já percebeu que a Igreja Católica é a única igreja do mundo que não tem placa? Você nunca vai ver aqui a Igreja Católica Apostólica Romana, uma placa, não. As outras, todas elas têm placa, menos a Igreja de Cristo. Ela não tem placa. Porque a Igreja Católica não é um nome próprio. A Igreja Católica significa universal, é a Igreja Universal. Hebreus capítulo 12, versículo 22, a universal, 23, 22 e 23, a Universal Assembleia. Universal, a Igreja Católica. A Assembleia significa igreja, universal e católica. Católica. Vocês estão me entendendo? Aqui está para imitarmos eles. Né? Efésios 3:10. Efésios 3:10. Diz assim. Efésios 3:10. Que através dessa igreja nós conhecemos. Como é que nós conhecemos, amados? A revolta de Lucifer. Como nós sabemos que existem demônios? Né? Aconteceu no céu. Através da igreja. Através da igreja. Efésios 3:10. Olha só, através da igreja. Ó. Assim de hora em diante, as dominações e as potestades celestes dar-se a conhecer por quem? Pela igreja. A infinita diversidade da sabedoria divina. Só através da igreja. E você sabe quem é santo, quem são os santos, através de quem? Ah, irmão, e agora que eu não sei quem é os santos? A qual desses santos eu vou me recorrer? A qual desses santos eu vou me valer? A qual desses santos eu vou me pegar com eles se eu não sei quem são? Você sabe quem é eles através da igreja de Cristo. Aqui está dizendo, através da igreja. Através da canonização deles. Eu já trouxe nesse canal, tá aí, o vídeo da canonização dos santos. Veja o vídeo todo. Tem gente que só vê o vídeo pela metade, né? Tenha paciência e veja, porque católico, ignorante, futuro e protestante. Para entender e observar a verdade. Certo, meu querido irmão? Está aqui mostrando para vocês que o trono de Deus foi tirado de Israel e colocado em Roma e que os santos são 100% católicos na Sagrada Escritura. Meu querido irmão, minha querida irmã, se inscreva nesse canal. Convido mais um a se inscrever. Promova essa obra que é de Deus, de apologética bíblica, de catequese bíblica. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria, Imaculada Sempre Virgem.